Graça e paz, amados irmãos, estamos em mais um momento de reflexão na palavra do Senhor e hoje queremos meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 24, do verso 13 até o verso 35. E eu recomendo que você faça a leitura, se você ainda não fez, deste texto para a nossa reflexão. Pois bem, neste texto, Lucas nos apresenta uma narrativa de alguns discípulos de Jesus no domingo da ressurreição, já no final do dia, estarem caminhando de um povoado chamado Emaús até Jerusalém. Esse trajeto era um trajeto de aproximadamente 11 quilômetros. E diz o texto que enquanto eles caminhavam tristes, conversando sobre a morte de Jesus, o próprio Senhor Jesus se aproximou, conversou com eles, e depois de eles abrirem o seu coração para Jesus, Jesus os exortou, repreendeu a sua falta de fé, porque eles tinham ouvido sobre a ressurreição de Jesus, mas estavam sem esperança, desanimados. E eu quero olhar para essa narrativa e extrair algumas lições para a nossa vida. A primeira lição que nós vimos neste texto é que o Senhor Jesus se aproxima de nós. Diz o verso 15 que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Amados irmãos, Jesus se aproxima de nós, independente da situação que vivemos, ou onde nos encontramos, o que estamos fazendo, o Senhor é o Deus que se aproxima de nós. Aliás, isto faz parte da divindade do Senhor, é uma característica dele. Ele veio até nós por meio de Jesus Cristo, por isso que é o Emmanuel, o Deus conosco. E isso aconteceu durante todo o ministério de Jesus. Nós vimos que o próprio Senhor Jesus se aproximou e olhou com misericórdia sobre a vida de muitas pessoas com as quais ele teve um encontro, ou pessoas que tiveram a oportunidade de encontrá-lo. E aqui neste texto, exatamente numa situação de tristeza, de desânimo, estes discípulos estavam sem esperança, sem expectativas ou perspectivas, porque eles mesmos testificam dizendo que eles esperavam que Jesus Cristo fosse o Messias e que ele pudesse trazer mudanças na vida dele. Mas ele foi crucificado, foi sepultado. E embora as mulheres tivessem dito que ele ressuscitou, e alguns discípulos verificaram a exatidão do túmulo vazio, o seu coração estava sem esperança. Quantas vezes nós também passamos por momentos difíceis, situações de desânimo, tristeza, às vezes até mesmo pensamentos depressivos vêm sobre as pessoas, e mesmo como servos de Deus não estamos isentos desses sentimentos, não estamos livres dessas situações. Mas o Senhor Jesus se aproxima de nós, caminha conosco e ele se interessa por nós. Diz o texto que Jesus perguntou a eles sobre o que eles estavam falando, o que estava acontecendo, ou seja, ele deu a oportunidade que eles abrissem o seu coração, expressassem a sua frustração, a sua falta de esperança naquele momento. Jesus está com você. Jesus se aproxima de cada um de nós e também neste momento você pode ter certeza que o Senhor Jesus está perto de você. Assim como estes discípulos puderam abrir o seu coração para Jesus, dizer da sua tristeza ou da sua falta de esperança, você também pode abrir o seu coração para Jesus. Se você está feliz, se você tem experimentado as bênçãos do Senhor no contexto do seu lar, da sua família, se você está agradecido porque o Senhor está cuidando de você, fale isso ao Senhor. Expresse a sua gratidão, a sua alegria na certeza de que Ele
o Deus Todo-Poderoso, por intermédio do Espírito Santo, em Jesus Cristo, Ele está conosco. Assim, Ele também está perto de nós se temos tristezas ou alguma necessidade, dificuldade, luta. Nós estamos vivendo num tempo, nesse período de isolamento social, onde há incertezas, onde há receios, medos, ou até mesmo algumas pessoas estão sem qualquer esperança quanto ao futuro. Você pode abrir o seu coração para Jesus. Ele está pronto para ouvir, Ele está pronto para mostrar a sua presença e nos dar a oportunidade de compartilhar aquilo que está no nosso coração. Mas o texto continua e diz o versículo 25 que Jesus lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não convinha que isso acontecesse, e ele passou a expor toda a Escritura, desde o Antigo Testamento, tudo aquilo que o texto falava sobre Jesus, ou a Bíblia fala sobre Jesus, e a necessidade da sua morte, da sua ressurreição. O que eu quero sublinhar aqui, que a lição que aprendemos nessa narrativa, que quando Jesus fala com eles, neste momento, é que Jesus, além de se importar conosco, de se aproximar de nós, de caminhar conosco, Ele também corrige ou exorta a nossa falta de fé. Os discípulos foram repreendidos pela falta de fé, pela falta de esperança ou até mesmo de confiança na palavra de Deus. Assim também o Senhor fala conosco quando nós estamos equivocados, errados, quando a nossa fé quer enfraquecer, quando o desânimo quer tomar conta. Jesus vem, Ele nos exorta, algumas vezes Ele nos repreende, e a Bíblia nos diz que devemos nos considerar por felizes quando somos repreendidos pelo Senhor, porque Ele disciplina a quem ama, a quem chama por filho, a quem tomou por filho. O Senhor nos ama, e por isso podemos nos alegrar com a exortação, com a correção, ou até mesmo com a repreensão da parte do Senhor. Mas há momentos que Jesus também fala conosco, e Ele diz coragem, ânimo, fé, esperança, assim como falou aquele pai que estava buscando socorro na presença de Jesus, e quando chegaram aqueles que eram da sua casa e disseram: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Jesus diz a ele: não temas, tão somente creia. Assim Jesus fala com cada um de nós, de acordo com a necessidade que temos. Ele nos ouve, Ele se interessa por nós, mas Ele nos orienta da maneira que precisamos agir. Por isso, é momento de dizer: Senhor, fale comigo através da Tua palavra, através dos louvores, através das circunstâncias, e que sejamos assim conduzidos pelo Senhor. E a terceira lição que eu quero destacar nesse texto, nós vimos que quando eles se aproximaram do local, lá em Emaús, da sua casa, Jesus fez menção de passar, e no versículo 29 o texto diz que eles disseram: fique conosco, pois a noite já vem. E o texto diz que Jesus entrou para ficar com eles. Jesus fica com cada um de nós. Ele fica conosco, Ele não nos abandona. Jesus, Ele ouve o convite e Ele faz parte com alegria, com prazer da nossa vida. E diz o texto que assim que eles convidaram Jesus, e Jesus entrou na sua casa, Jesus sentou à mesa com eles, e no partir do pão, na comunhão, os seus olhos se abriram. E eles reconheceram que era Jesus, e eles se alegraram naquele momento. E mais do que isso, Jesus deu um novo ânimo, novas forças para eles. Estavam cansados da caminhada, não queriam nem que Jesus fosse adiante,
Mas diz o texto que naquela mesma hora da noite, eles correram, retornaram para Jerusalém. Aqueles 11 quilômetros se tornaram um espaço perto para eles, porque foram rapidamente para compartilhar que Jesus tinha aparecido a eles e que eles tiveram a oportunidade de ouvir Jesus e de ser abençoado por ele. Assim também, Jesus muda o nosso ânimo. Jesus renova a nossa alegria, mas o texto diz que eles disseram um para o outro: porventura não nos ardia o coração enquanto ele falava conosco? Deixe o Senhor falar com você. Deixe que o seu coração arda com a presença do Senhor. Deixe que os seus olhos se abram para ver as maravilhas e a bênção da presença de Jesus na sua vida e no seu lar. E com certeza, toda e qualquer situação, todo e qualquer sentimento ou ânimo pode ser mudado pela presença de Jesus na sua vida. Eu convido você agora a orar comigo, a agradecer e buscar a presença e a bênção desse Jesus. Pai eterno, nós estamos diante do Senhor nesta hora, agradecidos por Jesus Cristo e porque o Senhor se revelou em Jesus, e assim como o Senhor agiu com aqueles discípulos naquele fim de tarde, o Senhor também age conosco. Sabemos que o Senhor se aproxima de nós, porque o Senhor se interessa por nós, o Senhor nos ama, o Senhor caminha conosco, ouve tudo aquilo que temos em nosso coração. Mas te louvamos, Senhor, porque também da parte do Senhor somos orientados, somos exortados, repreendidos, animados, fortalecidos. Por isso nós te agradecemos. Por isso pedimos mais uma vez nesta hora, fique com cada um de nós, Senhor. Fique com cada irmão, com todos quantos estão nos acompanhando neste momento. Pai, que possam sentir o seu coração arder com o falar de Jesus ao seu coração. Que os seus olhos se abram para compreender e ver a presença de Jesus na sua vida, no seu lar, abençoando e cuidando. E que todo nosso sentimento que não é bom, que tudo aquilo que não produz bênção seja transformado, seja mudado, assim como estes discípulos tiveram a sua tristeza transformada em alegria, assim como eles tiveram sua falta de ânimo transformado em novo ânimo, em novas forças. Que o Senhor também mude em nossas vidas aquilo que precisa ser mudado. Pai, que a tua bênção esteja sobre cada vida, sobre cada irmão. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.